Saudações, mestres. Estou deixando esse vídeo aqui como uma reflexão, né? Eu estava meditando bastante aqui sobre os 14 anos de terapias estelares, né? De tudo que eu já passei aqui nas terapias estelares, de tudo que aconteceram, né? Todos esses anos de trabalho, é uma longa jornada, né? E o que eu trago bastante com meus alunos, né, inclusive da jornada que eu tenho, que é a jornada Canalize Teu Trabalho, né, uma jornada onde são 3 meses, né, de mentorias, né, é um curso muito profundo onde a gente canaliza o trabalho, né, e começa essa jornada não só para quem quer ser terapeuta, mas para quem quer manifestar a espiritualidade como forma de trabalho, né, ou ser um curador ou qualquer outra área, né, da espiritualidade. A área de canalização, por exemplo, né, já são mais de 14 anos, né, canalizando, puxando essas energias, né. Muitas pessoas me perguntam também: Vinícius, como que é a canalização para você? Como acontece, né? Como é que você faz? E eu quero dizer aqui nessa reflexão que eu estava tendo, né, nessa meditação profunda, né, e me veio bastante a questão do tempo, né. A gente que trabalha como curador, né, eu consigo me ver, né, e ver a expansão, até mesmo através do meu site, das canalizações, né, de tudo que eu já fiz, a expansão que eu mesmo tive, né, não só no trabalho, né, como curador, todo o sucesso das terapias estelares, né, todo o sucesso meu como terapeuta, né, mais de 10 mil pessoas, por exemplo, já atendidas, né, a agenda sempre lotada, os retiros sempre cheios, né, mas tudo isso, né, foi graças ao tempo de trabalho, né, foi graças ao tempo de experiência, né, o tempo aqui no planeta Terra, né, na experiência da vida que a gente tem, na experiência linear, né, o tempo é um grande mestre, né, porque a gente aprende muito ao longo dos anos, né, e esse aprendizado, eu gosto muito de trazer que o aprendizado, muitas vezes, ele vem através da disciplina. E o que é a disciplina, né? Eu gosto muito de trazer que a disciplina, ela se manifesta quando a gente está fazendo algo que a gente ama, né? Quando a gente está fazendo algo que é a nossa essência, que é o nosso coração se manifestando, né? Então sempre vai ter as dificuldades, né? Eu posso dizer aqui centenas de dificuldades que eu tive, né? Desde que eu comecei a trabalhar com o trabalho das terapias estelares, né? Desde que eu comecei esse caminho, né? De um curador, né? Desde que eu comecei esse caminho de uma semente estelar, né? De ser uma semente das estrelas, de trabalhar toda essa energia, né? Lá atrás, por exemplo, antes de eu começar o trabalho com as terapias estelares, eu trabalhava na área de TI, né? Que é tecnologia de informação, né? Eu tinha toda, vamos dizer, um feedback, um futuro, né? Onde eu poderia ter feito uma faculdade, ter crescido na empresa, né? E né, ficar bem sucedido na empresa mesmo, né? Onde eu estava, ter crescido naquela profissão. E eu via dificuldades lá atrás para fazer essa profissão, né, para seguir esse caminho, né, e aí a gente entra na área da espiritualidade, também tem suas dificuldades, mas eu gosto muito de dizer que a dificuldade, quando a gente está fazendo algo que a gente ama, que é a nossa essência, que é o nosso coração, que sou eu, a dificuldade ela se torna leve, ela se torna alegre, né, porque você está fazendo aquilo com tesão, se torna um esforço prazeroso, né, não se torna um esforço negativo. Mas se aprofundando no que eu quero trazer, né, é que a gente se torna um curador ao longo do tempo também, né? A gente se torna um canalizador ao longo do tempo também. Ou seja, o que significa isso? Um dos primeiros passos é quando a gente olha para dentro da gente, né? Quando a gente olha lá no fundo do nosso coração e sente o que eu quero para a minha vida, né? Quem eu sou, o que eu quero fazer, o que eu tenho tesão em fazer realmente. E a gente começa a trilhar esse caminho, né? Eu lembro lá atrás, assim, quando isso bem no começo, né, dos trabalhos com as terapias, né, onde eu ia fazer meditações muitas vezes, em parques mesmo, públicos, né, onde eu postava lá atrás, não tinha Instagram, né, não tinha, era o Orkut ainda, né, não era nem Facebook, e as redes sociais, por exemplo, estavam começando a fluir, né, e eu sempre postava nas redes sociais, né, meditações nos parques, eu entrava em grupos espiritualistas também, né, já passei
por alguns grupos espiritualistas ao longo da minha jornada, né? E muitas vezes dentro desses grupos eu convidava as pessoas para ir fazer meditação, a gente ia no parque fazer meditações, eu trazia, né, essa cura, né, muitas vezes de forma gratuita, né, também. Como até hoje eu trago diversas tecnologias, diversos trabalhos gratuitos, né? Esse é um dos grandes pontos que a gente tem que se manifestar, né? Para ir curando, para ir iluminando, né? Eu lembro de uma experiência uma vez, era um grande trabalho, né? Que eu tinha para muitas vezes ir num parque público, né? Levar a caixa de som, levar todos os equipamentos, né? E como eu trabalhava muitas vezes na semana, no final de semana para descansar, ao invés de eu descansar, eu ia, né, partilhar os trabalhos, né, da espiritualidade, ia fazer as meditações no parque, né, ia movimentar essa energia. E aí chegou um momento, eu lembro dessa experiência que eu cheguei no parque e quando eu cheguei foram 2 pessoas somente. Né? Foram 2 pessoas somente e quando chegaram essas 2 pessoas, uma dessas 2 pessoas viram que não veio ninguém, foi embora, né, desistiu também da meditação e ficou só uma pessoa. E aí a gente fez a meditação, tudo, a gente conversou, né? Foi mais uma conversa, né, do que uma meditação em grupo, né, como a gente sempre fazia. E depois dessa meditação, eu pensei bastante, eu pensei, nossa, eu acho que eu não vou mais fazer isso não, né? Teve todo o trabalho, eu fiz todo aquele trabalho, né, todo aquele projeto para chegar aqui e vir só 2 pessoas. E aí o pai João, que é um preto velho, que é um mentor que me acompanha, ele chegou naquele momento e disse assim para mim, meu filho, você está fazendo isso porque você gosta ou você está fazendo isso esperando, né, que venha muitas pessoas? Não, por que você está fazendo isso aqui? Você está fazendo só se vier muitas pessoas, você está fazendo para você porque você gosta? Aí nisso, quando ele me disse isso, eu pensei, eu realmente estou fazendo isso porque eu gosto. Ele, então, você tem que fazer algo que seja para você, que você goste. Esse é o caminho da espiritualidade. Você tem que fazer algo para a espiritualidade que você gosta. Se você quer ser um curador, você tem que ser porque você gosta, não porque não para esperar algo em troca, não para esperar algo, né? Então você tem que fazer isso para você. Você tem que começar a fazer para você algo que você goste. E quando você manifesta isso para tudo na vida, tá, gente? Quando a gente manifesta a nossa essência e começa a fazer algo que a gente gosta, por exemplo, né? Isso vai reverberando para as pessoas, né? Porque você está fazendo, é como se você estivesse transmitindo a sua essência para as pessoas, né? Você não tem que esperar algo, você tem que simplesmente fazer porque te dá prazer. Esse é o processo do curador. E naquele momento eu decidi para minha vida como uma decisão, até mesmo dos meus mentores, da minha espiritualidade, de certa forma, né? Eu coloquei essa intenção em mim e falei, eu vou fazer isso pro resto da minha vida, porque isso é que eu gosto, isso é quem eu sou, né? E ali começou, né, a minha grande jornada, né, onde eu sempre fazia isso, né, fui sempre estruturando, né, fui sempre crescendo, me especializando, me experienciando, né, cuidando de mim. Um grande processo do curador sempre é cuidar de você mesmo, né, porque a gente vai entrar num campo de cura, a gente vai estar muitas vezes sempre movendo essa energia, né, de cura, de iluminação, que é uma energia forte. Né? Então, ao longo desses anos, sempre cuidando de mim, né? Me profissionalizando, né? De certa forma, aprendendo mais coisas, né? Aprendendo técnicas, até para me chegar onde eu cheguei, né? Até onde eu chegar, por exemplo, nesse nível, e a gente só vai crescer. Por quê? Porque é um longo tempo, é uma longa jornada, né? São 14 anos, eu poderia contar tantas histórias aqui para vocês, né? Eu estou até pensando aqui que eu vou abrir algumas lives, né, com vocês, para contar um pouquinho, né, algumas lives contando a minha história, né, com as terapias estelares, né, contando a minha história em 14 anos de terapias estelares, de tudo que eu já passei, né, muitas vezes até histórias engraçadas, né, muitas curas que já teve, né, pessoas que já se curaram de maneiras profundas, né, pessoas que já se curaram até mesmo do câncer, né, então já vi bastante coisa no trabalho das terapias estelares, né? A gente já fez bastante curas, né, aqui. Então, quando a gente começa nesse caminho do curador, eu diria até mesmo quando você mesmo que vai muitas vezes fazer uma mentoria com um terapeuta, né, fazer um trabalho de cura, né, ou mesmo um curso que a pessoa esteja fazendo, eu gosto muito de trazer que
Ah, eu quero canalizar, Vinícius, como que é? Não é do dia para a noite que isso vai acontecer. É um processo. Você pode canalizar e muitas vezes lá no começo, eu não sei se isso é verdadeiro ou não, né? É uma prática, é um treinamento, né? Você vai passar por um treinamento muito profundo e cada vez você vai canalizando, cada vez você vai puxando essa energia, cada vez você vai se conectando com os mentores, seu campo vai abrindo mais, você vai se especializando nisso, né? Você vai ancorando mais dessa energia, você vai ancorando mais dessa força, né? O que eu trago bastante na jornada do seu trabalho, né, no curso, é que muitas vezes as pessoas não têm a disciplina de trazer a constância, né? Então a gente tem que ter constância na nossa vida. Muitas vezes a maioria das pessoas elas fazem algo 1, 2, 3 meses, né, e param, né, muitas vezes. Aí tem pessoas muitas vezes, nossa, eu tô já há um ano fazendo, aquilo não aconteceu, etc, tudo, né? Contar, por exemplo, uma metáfora, né? Esse dia eu recebi uma mensagem de um rapaz que marcou uma leitura kármica comigo, né, uma mentoria, e ele disse assim: nossa, Vinícius, faz mais de 10 anos que eu já te acompanho, etc e tudo, né? E hoje eu senti de vir fazer um trabalho com você, né? E se a gente olhar, né, se eu olhar do modo, né, até mesmo de fazer o trabalho, demorou 10 anos, né, para essa pessoa me acompanhando, né, vendo meu trabalho, né, adquirindo todo o conteúdo gratuito, né, que eu já trago para vocês, né? Ele falou que eu tinha feito diversas tecnologias gratuitas, etc. Então, é como se demorou 10 anos para essa pessoa se abrir e conseguir vir fazer um trabalho comigo. É como se fosse assim, se eu tenho uma empresa, demorou 10 anos para essa pessoa vir comprar algo da sua empresa, né? Imagine só. Então é o tempo, né? O tempo eu gosto de dizer que é a maior abertura da pessoa, para você conhecer a pessoa, para você ver como a pessoa é, né? Se a pessoa já está firme ali há 5 anos, está firme há 10 anos, você consegue conhecer o coração da pessoa, né? Ah, mas tem muitas vezes as pessoas falam, eu vou fazer um curso, vou aprender. A gente aprende sim, muito no curso, né? E a gente tem que fazer diversos cursos, diversas especialização, né? Mas a espiritualidade em si, né? A espiritualidade é autoconhecimento, é se conhecer, né? Então, cada vez que você se conhece, mais você amplia a sua mediunidade, né? Mais você amplia a sua espiritualidade de forma profunda, né? Quanto mais você se purifica, purifica seu corpo, purifica a sua vida, né? Quanto mais você aprende, e isso só através do tempo, né? É o tempo que vai levar você a aprender, né? O tempo com a disciplina, como eu disse, né? Com a certeza, né? Com o autoconhecimento, né? Porque você tem que se conhecer, o que você gosta, né? E através do tempo tem uma disciplina, tem uma constância em fazer aquilo, né? Porque se tudo que você está fazendo vai ter uma constância infinita. Por que uma constância infinita? Porque você está fazendo porque você gosta. Então vai ser para toda a vida, vai ser infinito, porque você já viu um pouco mais quem você é, né? Você já descobriu sobre si o que te dá prazer, né? O que você gosta de fazer. Então muitas vezes a pessoa, vou fazer um curso, já vou canalizar. Sim, você vai canalizar, né? Mas com o tempo, né? Você não vai canalizar, por exemplo, como uma pessoa que já está há 20 anos de prática, né? Com uma pessoa que já está há 20 anos de treinamento. Você não vai ter uma abertura, por exemplo, né? Que você fez um curso de uma pessoa que já está há 20 anos fazendo, né? Movendo aquela energia, né? Um médico, por exemplo, fez uma faculdade, né? Um médico que faz operação, ele não vai ser tão bom quanto um médico que já está há 20 anos operando, que já tem uma experiência muito profunda naquilo, né? Então, espiritualidade, muitas vezes, não você vai fazer um curso, vou fazer aquilo. O curso, ele te dá uma base, né? Ele te dá um passo para você caminhar. O caminho é seu, né? Muitas vezes eu gosto muito de dizer que a espiritualidade ela não é um robô, onde você vai aprender algo ali numa lousa, eu vou te passar, você vai repetir aquilo. Não, espiritualidade é abrir a sua intuição. Já se diz, espiritualidade é a intuição, né? O coração, é a canalização. Você vai canalizar, você vai canalizar da sua essência, de você, não algo que alguém te ensinou, não algo que você aprendeu fora, né? O verdadeiro mestre, ele te ensina a você abrir o que está dentro de você, né? A você se manifestar como canalizador, a você abrir a sua canalização do seu jeito, o seu jeito único. Cada pessoa é única e cada canalização é única, né? Por isso que todo mundo, eu sempre digo que é muito maravilhoso, todo mundo, nossa, Vinícius, seu trabalho é maravilhoso, porque o meu trabalho é único, vocês não vão conseguir encontrar meu trabalho nem uma outra pessoa, né?
Assim também com todas as outras pessoas. Cada pessoa, se você pega uma pessoa que já trabalha 20 anos, né, 10 anos, 15 anos, que canaliza, vai ser único, porque só existe ela, cada ser humano é único, né? Então, o tempo é um grande mestre da jornada, né? Eu quero agradecer, né, esses 14 anos aqui de terapias estelares, né? Vocês podem ter certeza que eu vou fazer isso para toda a vida, né? Até Jesus me permitir, né, existir, estar encarnado aqui nesse planeta.